Bom dia a todos. Para iniciarmos o nosso culto, iremos cantar o hino 192, Infinita Graça. Oremos. Pai querido, obrigado a Deus pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Senhor, obrigado pela sua infinita graça. E essa graça foi representada lá na cruz um dia por nós. E estamos aqui para agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E obrigado pela oportunidade que se renova também, para escolhermos hoje seguir os teus caminhos. E que a cruz sempre represente para nós um símbolo que nos leva mais próximo de Ti e que nos dá a oportunidade de termos a vida eterna. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, temos a grata satisfação de receber o pastor Nilson Caetano. Pastor Nilson Caetano nasceu em Brasileia, no Acre, é casado com Juliane Caetano e o casal tem 3 filhos, Arthur Caetano, de 10 anos, Laura Caetano, de 7 anos, e Ian Caetano, de 9 meses. Pastor Nilson iniciou seu ministério no ano de 2003, foi pastor associado de publicações em João Pessoa e Natal, distrital em Cuité e Campina Grande, Pernambuco, Pituba, Salvador, na Igreja Central de Aracaju, Igreja Central de Niterói e Igreja Central de Vitória, e atualmente é o pastor distrital do Jardim Vanderlei. Pastor Nilson Caetano é pós-graduado em Missiologia, é mestre em Missão Urbana pela FADBA e está fazendo doutorado em Ministério pela Andrews. Pastor, que Deus continue a te abençoar na sua vida e nesse momento. Obrigado, Valnei. Bom dia a todos. Eu me sinto especialmente honrado em poder estar aqui nessa manhã, meditando na palavra de Deus com todos vocês. Fico feliz em ver muita gente conhecida. Quero dar uma saudação especial aos membros do Distrito do Jardim Vanderlei aqui presentes. São muitos, né? Aos líderes das nossas igrejas, não só do nosso distrito, mas de toda a nossa região. E seguindo o conselho de Ellen White, que é bom a gente meditar na vida de Cristo,
especialmente em suas últimas horas de vida. Então, separei aqui esses minutos para a gente refletir um pouquinho sobre a vida de Jesus, em especial sobre um personagem que normalmente ele é conhecido como um personagem anônimo, ele não aparece tanto nas páginas da Bíblia, mas ele tem um papel fundamental aqui na história da cruz. E Mateus 27, versículo 15, é o texto que eu quero abordar com vocês nesses minutos seguintes, para que a gente possa refletir na palavra do Senhor. Mateus capítulo 27, convido vocês a lerem comigo o verso 15. Diz o seguinte: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado o Cristo? Porque ele sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mais uma vez vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, a Tua palavra está em nossas mãos e nesses próximos momentos nós te pedimos a Tua sabedoria para que a gente venha entender. E durante as horas produtivas desse dia, que também possamos elevar os nossos pensamentos ao céu e também à cruz, relembrando o alto preço que foi pago por cada um de nós. Obrigado por Tua graça e nesse momento te pedimos Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, embora Barrabás nunca apareça como personagem principal nas páginas da Bíblia, ele é um personagem de bastidores, ele tem um papel bem interessante aqui. Barrabás jamais poderia imaginar que a sua história fosse contada um dia no século 21 e que seu nome atravessaria as eras e para sempre a gente estaria lembrando do homem que escapou da cruz e do homem que poderia afirmar literalmente: Jesus morreu em meu lugar. E depois dele, naturalmente, toda a humanidade pode dizer isso, mas Barrabás literalmente foi o homem que escapou da cruz. Agora, algumas perguntas são interessantes para que a gente possa meditar no texto bíblico. Por exemplo, o que aconteceu com Barrabás após a cruz? O texto bíblico ele não dá tanta luz, não dá tanta evidência, mas quando você vai um pouquinho na história, na cultura e na tradição da época, a gente consegue entender um pouco mais desse personagem dos bastidores. E a pergunta é: será que Barrabás continuou em seus maus caminhos depois que ele foi liberto? Será que Barrabás foi preso em algum motim depois, ou foi morto em algum motim após a cruz? Ou será que Barrabás estava entre a multidão, aos pés da cruz, observando Jesus morrer em seu lugar, porque afinal ele era um homem livre, ele poderia agora ir e vir à vontade? E algumas perguntas são interessantes, e Barrabás literalmente podia se sentir naquele dia extremamente feliz e grato, porque ele certamente esperava que ele fosse morrer naquele dia. Alguns pontos interessantes. Primeiro, para entender melhor essa história, a gente precisa fazer uma pequena viagem até a cultura daquela época. E na cultura da época, segundo os 4 evangelhos, em especial Mateus e Marcos, durante a Páscoa era costume que se soltasse um prisioneiro, aquele que a multidão escolhesse. E nesse contexto, o prisioneiro escolhido foi Barrabás. Nós conhecemos muito bem a história. Interessante que Pilatos ele enfrentava 2 dilemas nesse momento crucial do grande conflito, onde o preço da salvação estava sendo pago. Primeiro dilema, Pilatos estava com medo, porque o seu cargo político estava ameaçado ali, então ele tinha medo de perder a sua função política. E segundo dilema que ele enfrentava, ele tinha plena convicção de que Jesus era um homem inocente. Então Pilatos estava muito angustiado, e o sonho que a sua esposa tivera uma noite antes ali, o deixou mais preocupado ainda, porque se ele já tinha convicção da inocência de Cristo, depois desse sonho, mais ainda. Então Pilatos tinha a convicção, Pilatos foi o único que deu a Jesus a oportunidade de se declarar inocente. E Pilatos, quando avaliou os fatos com precisão, ele investigou a situação,
ele mesmo fez a declaração: esse homem é inocente. Interessante que o julgamento dele foi justo, foi correto. Ele analisa os fatos, ele observa o semblante de Cristo, e ele não consegue ver naquele homem culpa nenhuma, em suas próprias palavras. Mas a questão permanece, porque de todos os prisioneiros confinados ali, inclusive o pessoal da gangue e do próprio Barrabás, porque de todos os prisioneiros, Barrabás foi o homem escolhido para escapar da cruz naquele dia. Por que ele não escolheu um dos ladrões ou, enfim, alguém da gangue do próprio Barrabás? Porque Pilatos ofereceu libertar um homem com a ficha criminal tão suja quanto era a ficha desse criminoso chamado Barrabás. Mateus 27, 16, fala exatamente aquilo que a gente leu. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, diz a palavra, e o nome dele era Barrabás. A expressão traduzida aqui como muito conhecido vem de epissemon, que significa marcar. Ou seja, Barrabás, ele era um homem marcado. Em outras palavras, ele era o inimigo público número 1, conhecidíssimo ali naquela região, naquela cidade. Ele não era simplesmente assim um batedor de carteira. Segundo o texto bíblico e a conotação do texto original, Barrabás, ele era um homem extremamente perigoso, e o contexto nos mostra isso. Barrabás era um assassino e um matador insensível. Seu nome tem esse significado, por exemplo, ele é chamado de Bar-Abas, ou Barrabás, no caso, quando a gente fala a palavra completa, mas Bar-Abas, na verdade, não era o seu nome, era o seu sobrenome. Então, quando você entende um pouquinho esse contexto, e era um nome também aramaico, então isso nos traz uma luz maior ao que estava acontecendo no contexto do grande conflito, onde a nossa vida estava sendo comprada pelo sangue de Cristo. Aramaico era a língua oficial, falada ali especialmente por Jesus, seus discípulos. Naquela época, o nome de Barrabás era um nome aramaico. E Barrabás, a Bíblia diz que ele tinha esses dois nomes conjugados, Bar e Abas, como nós podemos observar facilmente aqui. Agora, por exemplo, quando Jesus se dirigiu a Pedro, Jesus chamou Pedro uma vez de Simão Bar Jonas. Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, Bar significando filho, né? E Jonas, no caso ali, uma junção para o sobrenome. Então, Bar Jonas significa filho de Jonas. E Bar Abas significa o quê? Nós não somos informados com relação ao primeiro nome de Barrabás. O texto bíblico não apresenta o primeiro nome, mas apresenta o sobrenome dele, Bar-Abas, que significa filho de Abas. Mas quando você vai na Bíblia, Abas ou Aba significa pai. É uma expressão que nós usamos ou podemos usar de maneira carinhosa com relação a Deus. Pai ou papai, paizinho. Então, Bar-Abas significa filho do pai. É isso que significa o sobrenome de Barrabás. Agora, aparentemente não faz nenhum sentido o nome dele ser filho do pai, porque naturalmente ele era filho do seu pai. E William Barclay, ele observando esse contexto, ele comenta o seguinte, que o nome de Barrabás pode ser também um nome composto de Bar-Rabã, que significa filho, poderia significar filho do Rabi. Ou seja, Barrabás, ele possivelmente fosse um homem, filho de um Rabi muito famoso e muito conhecido. Por isso que a palavra de Deus diz que ele era marcado, ele era um homem conhecido, possivelmente pela fama da sua própria família, pela reputação da sua própria família. Então Barrabás se tornou um homem muito popular, e quando um homem de uma família muito popular se torna um criminoso, naturalmente a sua fama se espalha muito mais rápido do que a fama se ele fosse um homem comum, um homem simples. Nesse caso, as suas atividades criminais ganhavam uma repercussão, no caso, muito maior. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele concorda com Mateus, declarando que Barrabás era um criminoso extremamente conhecido e perigoso naquela época, e ele era um homem conhecido já antes de ser capturado, e a sua família possivelmente fosse muito famosa e muito conhecida, segundo aqui Flávio Joséfo, historiador judeu, ali do início da história cristã. Agora, as perguntas que são feitas no texto bíblico são interessantes. Pilatos pergunta assim: qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado
o Cristo, responderam todos, no caso, a multidão: solte-nos Barrabás. Essa foi a escolha da multidão. E aí Pilatos faz a pergunta mais famosa da Bíblia: que farei de Jesus chamado o Cristo? E a multidão responde: seja crucificado. Está lá em Mateus 27, a partir do verso 17. Nesses versos, Pilatos se refere a Jesus como Jesus chamado o Cristo. Quando você medita nessa palavra de Pilatos, é como se Pilatos quisesse fazer uma diferenciação entre esse Jesus chamado Cristo de um outro Jesus. E eu acredito exatamente dessa maneira. Pelo contexto geral, parece que Pilatos quer distinguir de fato esse Jesus chamado Cristo de um outro Jesus aqui nesse contexto da história. E de acordo com os mais antigos manuscritos do Evangelho de Mateus, especialmente em 2 desses antigos manuscritos, o escritor do Evangelho observa que o primeiro nome de Barrabás era Yeshua, ou seja, Jesus Cristo, ou Jesus, o que explica o fato de Pilatos perguntar para a multidão: qual dos dois vocês querem que eu solte? Yeshua Barrabás ou Yeshua Cristo? Agora a pergunta principal é: pastor, mas por que o nome de Barrabás não aparece na Bíblia que nós temos hoje? E só aparece nesses manuscritos antigos, esse primeiro nome, Yeshua ou Jesus. Dr. William Wilson, ele disse o seguinte: ele foi um perspicaz estudioso do Novo Testamento, e ele observa da seguinte maneira, ele diz: parece pouco provável que algum escriba cristão pudesse acidentalmente ter incluído o nome de Jesus nesse ponto exato da narrativa, mas é fácil perceber porque os copistas cristãos teriam intencionalmente suprimido o nome de Jesus na designação do assassino Barrabás. Eles não queriam fazer uma conexão do nome do Filho de Deus com o nome de um assassino. Então, possivelmente, Barrabás tivesse de fato, conforme esses manuscritos de Mateus, o nome de Jesus, Yeshua Barrabás, ou Yeshua, filho do Pai. Então, faz sentido quando William Barclay disse que ele poderia ser o filho de um famoso rabino, para ter um nome assim, com essa expressão, com essa conotação. Então, ao copiar esses manuscritos antigos, os escribas tiveram cuidado de não associar o nome de Jesus com o nome de um assassino muito famoso, um criminoso conhecido daquela época. Yeshua era o seu nome, Yeshua Barrabás. Essa interpretação faz com que a escolha que Pilatos faz seja uma escolha mais lógica. Provavelmente Pilatos pensa o seguinte: eu vou oferecer 2 Jesus para que a multidão possa escolher entre Yeshua Barrabás e Yeshua Cristo. E nos planos de Pilatos ele imaginou: a multidão jamais vai escolher Yeshua Barrabás. Eles vão escolher Yeshua Cristo, que é o Messias dele, alguém que só fez o bem. Só que havia intenções políticas no contexto ali. E a multidão estava inflamada. E a multidão faz a sua escolha. Interessante que aqui está um homem cujo primeiro nome é identificado com o nome de Jesus de Nazaré. E Pilatos pensa: eles não vão querer um assassino, eles vão querer Jesus. Stalker, ele diz o seguinte: a esperança de Pilatos de encontrar uma saída transformou-se em sua grande armadilha. Percebam que o grande conflito está acontecendo, decisões eternas estão sendo tomadas, a multidão toma uma decisão eterna, Pilatos está tomando sua decisão, Anás, Caifás, os atores no palco do grande conflito naquele contexto, e Jesus também está firme, resoluto no seu propósito de nos salvar. Essa história de Barrabás, aparentemente tão antiga, ela tem tudo a ver com a nossa história hoje. Porque se Barrabás foi o homem que escapou da cruz, e se nós aceitamos a graça de Cristo hoje, nós também recebemos a mesma graça que recebeu Barrabás. Os 4 evangelhos deixam claros que Barrabás estava preso pelas autoridades romanas. Assim, a fortaleza Antônia era o destino mais natural e comum e o grande depósito de prisioneiros na antiga Jerusalém, a fortaleza Antônia. E durante a Páscoa, Jerusalém ficava abarrotada de pessoas, incluindo criminosos que se espalhavam. Entre esses criminosos estavam ali um grupo muito zeloso e muito radical chamado os Zelotes. Segundo William Barclay,
Barrabás, ele era um revolucionário político e possivelmente tivesse conexões com esse grupo dos zelotes que eram muito extremistas, pegavam em armas, em adagas, em espadas, e sempre que tinham oportunidade, eles usavam essas espadas para matar pessoas, e a intenção dos zelotes era certamente libertar Israel da opressão do Império Romano. Então é muito provável que Barrabás tivesse conexões com esse grupo dos zelotes, conforme aqui William Barclay. Havia um grupo de judeus chamado os sicários. Os sicários eram portadores de adagas. E os zelotes tinham conexões com esses homens e Barrabás possivelmente também tivesse esse tipo de conexão. Para evitar uma rebelião, então o que Pilatos faz? Pilatos ele sai do seu confortável palácio em Cesareia, ali na costa do Mediterrâneo, e vai para Jerusalém. Só que ele não vai sozinho, ele vai acompanhado de um batalhão de soldados. Os soldados ficam acampados no forte de Antônia e Pilatos teria duas opções de onde ficar nesse contexto do grande conflito. Duas opções. Primeiro, no Palácio Hasmoniano, que era a residência oficial de Herodes Antipas quando este estava em Jerusalém. Como no contexto da cruz, esse Herodes estava em Jerusalém, então possivelmente Pilatos tivesse ficado hospedado na Fortaleza Antônia mesmo, onde já era o quartel-general dos soldados romanos. A distância entre a Fortaleza Antônia e o palácio onde Pilatos faz o julgamento de Jesus, no contexto ali o sexto julgamento, era uma distância de aproximadamente 600 metros. Ou seja, não era tão distante e era possível que aquela distância Barrabás conseguisse ouvir da sua prisão, da sua cela fria, as vozes da multidão, os gritos irados da multidão. 600 metros apenas, a multidão estava inflamada. Agora imagine a seguinte cena. Barrabás ele está preso na Fortaleza Antônia, aguardando a execução. E eu acredito que aquela terceira cruz era a cruz para Barrabás, a cruz que Cristo carregou. Ele espera ser executado naquele mesmo dia. E quando ele ouve que Pilatos estaria julgando e que a multidão já estava irada, Barrabás ele estava com muito medo. E eu fico imaginando Barrabás andando de um lado para o outro na sua cela, angustiado, ansioso, com medo. A sua vida passa diante de seus olhos. E de repente ele ouve à distância o som de uma multidão que está irada. Seus companheiros zelotes poderiam estar se amotinando, ele pensa. A sua esperança talvez fosse que esses zelotes invadissem a prisão e o libertassem, uma vez que ele tinha possivelmente conexões com esses homens. Estariam eles derrotando os guardas romanos e partindo para libertar Barrabás? Era isso que ele esperava. Mas como nós sabemos, não foi isso que aconteceu exatamente. De repente ele ouve o som, a multidão grita, Barrabás, Barrabás. Então, o governador pergunta assim, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? A multidão responde, Barrabás. Mateus 27, versículo 21 tem esse texto. Em resposta, eles dizem, queremos Barrabás. E a multidão grita muito alto, e eu tenho a impressão de que Barrabás conseguia entender a voz da multidão, mas não conseguia naturalmente ouvir a voz de Pilatos, solitária, a 600 metros, mas a voz da multidão, eu tenho a impressão que ele conseguia entender, especialmente quando o seu nome era gritado. E eles respondem, nós queremos Barrabás. A meio quilômetro de distância, seria possível ouvir a multidão gritando o seu nome. Agora vamos conferir o registro de Mateus, ali no capítulo 27, versos 21 e 22, especialmente. Pilatos, lá nesse verso, pergunta assim, que farei, aliás, então pergunta o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? A multidão responde, Barrabás. E eu imagino que Barrabás está ouvindo. Então Pilatos pergunta, que farei de Jesus chamado Cristo? Todos respondem, seja crucificado. Então você consegue imaginar, eu estou tentando imaginar a cena, Barrabás, ele não ouve Pilatos fazendo as perguntas, mas ele ouve a multidão gritando o nome dele. Barrabás não ouve Pilatos fazendo a segunda pergunta, que farei de Jesus chamado Cristo, mas ele ouve a multidão gritando, seja crucificado. Ou seja, as duas palavras que Barrabás ouve é o nome dele e seja crucificado.
Então Barrabás fica com o coração completamente aterrorizado. Começa a bater mais forte ainda. Aquela não era a multidão de zelotes vindo para libertá-lo, mas era uma multidão que clamava por sangue e clamava por crucificação. Essa possivelmente fosse, ou seja, a história de Barrabás. Ele não conseguia ouvir as perguntas de Pilatos, mas conseguia ouvir a multidão gritando o seu nome e gritando: seja crucificado. De repente, ele ouve os passos do soldado romano que se dirige à sua cela. A batida proposital das botas naquele piso fazia com que o coração de Barrabás estremecesse mais e mais. Soldados marchando pelo corredor em direção à cela, e um deles grita para Barrabás e diz assim: saia daqui, Barrabás. E Barrabás estremece. E logo em seguida o soldado romano diz: você está livre. E Barrabás fica impactado com a notícia, porque agora ele era um homem livre, não liberto por causa de uma revolução dos zelotes, mas liberto pelo próprio poder do imperador, representado na pessoa de Pilatos. Barrabás esperava a morte, mas ele recebe a notícia da vida. No drama do Calvário, Barrabás sabe mais do que qualquer pessoa que alguém o substituiu naquela cruz do meio. A.T. Robertson, ele escreveu o seguinte: lá, entre os dois ladrões e na mesma cruz em que Barrabás, o líder do bando, deveria ter sido crucificado, o seu substituto morreu. Em algum momento dessa história, entra também a nossa história. Porque a história de Barrabás também é a nossa história. Barrabás era um pecador, e não importa o pecado que ele cometia, porque o pecador é visto assim como pecador, mas a Bíblia diz assim, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente do céu, não é por habilidades humanas. E algumas lendas têm surgido acerca de Barrabás. Muita coisa, fruto de imaginação e criatividade humana. E eu gosto também de usar a imaginação para pensar em Barrabás nesse contexto. O texto bíblico, lógico, não deixa isso claro, mas eu gosto de pensar um pouquinho nisso, meditar sobre esse assunto. E eu gosto de pensar que Barrabás, depois que foi liberto, ele acompanhou a multidão até os pés da cruz. Porque afinal ele era um homem livre. Em vez de fugir para os montes ou procurar seus amigos em algum beco escuro daquela região, eu imagino que ele deve ter ido até os pés da cruz. Ele se junta à multidão fora dos portões da cidade, ansioso para ver o que estava acontecendo e especialmente olhar para aquele que estava morrendo no seu lugar. Agora, Barrabás escapou da cruz. A tradição antiga, lógico, não tem como se confirmar se foi verídico ou não, mas a tradição diz que Barrabás, futuramente ou posteriormente, ele se torna um seguidor do homem que tomou o seu lugar na cruz. Não dá para saber ao certo. Mas uma coisa nós sabemos, Barrabás entendeu claramente que um substituto morreu no seu lugar. A palavra-chave nessa mensagem é expiação. Alguém substituiu um criminoso que morreria na cruz. E um dia, essa substituição que aconteceu ali no contexto de Barrabás, ela também alcançou o meu coração e o seu. Eu, no interior do estado do Acre, fui alcançado por essa graça e conheci a mensagem da cruz. Entendi que eu era um pecador e que eu sou um pecador, mas que onde abundou o pecado também superabundou a graça de Deus. Entendi que alguém tomou o meu lugar naquela cruz, que ali havia toda a humanidade crucificada, só que no seu representante, Jesus Cristo. Estávamos mortos, diz a palavra, em nossos delitos e em nossos pecados, até que o sangue da substituição fosse derramado em nosso lugar. A palavra é expiação, mas a palavra dessa manhã também é gratidão. Porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina que talvez você esteja sentado nesse momento numa cela fria do pecado. Algum pecado está te consumindo, você não tem paz, não consegue dormir direito,
Aparentemente ninguém sabe, mas você enfrenta uma luta secreta, uma angústia no seu coração. E a mensagem dessa manhã é para você que se sente oprimido pelo fardo do pecado, pela culpa, pelo sentimento, não consegue abandonar. Aqui está Barrabás sendo substituído, mesmo sendo um pecador. O que faz a diferença é a decisão que você toma hoje, a decisão de aceitar a graça de Cristo em sua vida. Porque na cruz, onde Cristo morreu, existe poder para salvar, existe poder para perdoar, existe poder para libertar. Porque aquele que o Filho do Homem libertar, esse verdadeiramente será livre. Em Cristo, nós somos novas criaturas. O presente de graça que Deus nos dá é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E que, ao carregarmos os nossos fardos, a gente entenda que Ele nos faz um convite de graça nessa manhã. E Ele diz que devemos lançar sobre Ele, Cristo, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele ainda faz um convite a todos os servidores daqui. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é um convite de graça de Deus para cada um de nós. Amém. Para finalizarmos o culto desta manhã, cantemos o hino 189, Junto à Cruz.
Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã paramos para refletir um pouquinho sobre a cruz, sobre o preço pago e sobre as escolhas que aqueles homens fizeram no passado, especialmente Barrabás. Mas obrigado, Senhor, porque podemos também tomar a nossa decisão hoje de estarmos mais pertinho do Senhor. Se existe alguém aqui, Senhor, que carregue também um fardo em sua vida, que a Tua graça ajude essa pessoa a ser completamente liberta. Nos dê um dia produtivo na Tua presença e na Tua paz. Abençoa cada servidor e seus familiares. Abençoa toda a administração aqui da Casa Explicadora, na pessoa do pastor Lima e todos que estão trabalhando para o avanço da missão aqui. Te pedimos Tua bênção em nome de Jesus. Amém.